Oi, gente. Quer dizer, oi, meus ursos, oi, ursos brancos. Eu tô aqui. Eu lembro que era esse, né? Hoje nós vamos continuar aqui construindo as casas. E como vocês já viram aqui, ó, eu cortei algumas árvores para ter espaço. Vai construir todas as casas. Então tá, vamos entrar dentro de uma delas para conseguir. Pera aí, vamos entrar dentro das casas para conseguir achar os blocos. Então tá, que eu me lembro, era essa escada aqui. Cadê? Então, peraí. É esse bloco pro chão, Quartzo. Uma pergunta, qual que é a diferença? Quartzo, bloco de quartzo. Bloco de quartzo liso. Peguei do liso, mas deixa. Tá, agora vamos ficar ao redor da casa pra ver se tem mais algum bloco. Tá, tô achando que são só esses blocos. Não, pera, acho que eu peguei o bloco errado. Eu peguei o bloco errado sem perceber. É esse bloco aqui que nós vamos pra casa. Então tá, eu usei vidro. Eu usei o vidro branco. O branco não, é vidro branco, falei errado. O vidro branco, então. Agora é só pegar a cama que nós podemos começar a construir. Então tá, acho que eu me lembro, era 6 blocos lá dentro. Então vai ser 6 blocos, né? Então vai ser 1, 2, 3. Aí só a gente fazer assim. 1, 2, 3. Não, talvez assim. Aí essa parte aqui já tá pronta. Aí que eu queria falar mais ou menos. E o que eu queria falar eu queria falar um pouco sobre o canal e as ideias que eu tinha antes de começar. Em que o quê? Antes, quando o mascote era um peixe, eu tava pensando em um mascote urso. Tipo assim, eu não ia chamar tipo assim, outras pessoas pra jogar comigo, não. Eu iria, tipo assim, colocar. Eu iria só falar mesmo. Igual eu tô falando aqui agora. Eu iria falar sobre esses outros personagens. Que eles são inspirados em uns amigos meus. E em que seria um urso. Seria um urso e uma águia. Não, um gavião. Seria um urso e um gavião. Só que no final eu vi alguns outros canais em que animais marinhos não davam, tipo assim, tanto. Quer dizer, outros eu já vi também. Mas eu percebi que o meu canal, eu vi, tipo assim, outros canais que eles tinham mascotes sem ser animais aquáticos, mas que tinham mascotes legais, que não eram mascotes aquáticos. Então eu pensei, que tal usar um urso? E eu pensar, um gato, um cachorro e não. Porque gato e cachorro é muito padrão, sabe? Então, o que eu faço? Lobo, ele também já viu meus personagens lobo. Então eu pensei, urso. Já que urso eu não tinha pensado antes. Urso eu também já tinha pensado no começo do canal para ser um urso. Só que eu acho que urso era muito, tipo, padrão. Porque poderiam existir vários. E que sim, existe. Só que eu não vou falar aqui o nome dessa personagem urso. Que o nome da... Não sei se eu falo ou se eu não falo. Vai logo aqui. Eu não sei se eu falo o nome. É porque aqui vai que tipo assim... Eu não tô nem pensando na pessoa de assistir. É porque aqui... Eu tô pensando que vocês não vão gostar se eu falar o nome dessa youtuber que é um urso. Mas... Eu vou pensar aqui, até no fim, acho que até o final do vídeo eu vou falar o nome dessa youtuber. Pera aí, deixa eu pensar se eu vou falar ou não. Eu gosto de pensar as coisas muito rápido. Tá bom, eu vou falar. O nome dela é Sanizinha. E que eu vi que ela é um personagem urso e que eu achei bem legal a ideia de um urso. Só que como
as pessoas usam muito urso pardo. Eu achei, vou ser diferente. Vou usar um urso polar. Aqui, aí o mascote do canal virou um urso polar. Ganha porque o peixinho ele era muito, tipo assim, muito comum. O peixe era muito comum. Ah, e que eu tava pensando hoje em gravar um vídeo do jogo Bear. Eu tava pensando em gravar um vídeo do jogo Bear. Só que deu um problema em que toda vez que eu entrava no jogo Bear, ele sempre... Pera, só deixa eu... Tem que pegar a terra pra completar. Ah, eu ainda vou trocar a skin do Minecraft pra virar um urso. Só que deu um problema no meu... No jogo Bear, deu um problema em que toda vez que eu entrava no jogo, o celular ele parava de gravar. Eu não sei se foi por causa de alguma coisa, mas o celular ele sempre parou de... O celular sempre parava de gravar toda vez que eu entrava no jogo. Então eu decidi que hoje eu vou gravar um vídeo sobre Minecraft. Então eu ia gravar um jogo do jogo Bear por causa que eu iria mostrar, porque eu não sei sempre quando um jogo tem atualização, alguma coisa, já que tipo assim, eu presto muita atenção em outras coisas. Então eu posso estar assistindo, mas eu acho bem difícil de eu prestar atenção em algo. Então, peraí. Tá, deixa eu esqueci de colocar a cama, que eu esqueci. Coloca. Então, e que eu mostrei que na foto do canal só tá a cara do urso. Eu ainda vou desenhar o corpo dele. Aí eu posto assim em postagens. Eu vou postar o desenho do corpo dele todo. Ainda vou postar. E eu jogo os jogos no celular. Então meio que quando o meu dedo não é pra estar no lugar, tipo assim, eu posso fazer. Eu não percebi aqui. Eu posso, tipo assim, eu tô querendo virar pra cá. Eu vou e vejo pra cá, sem querer. Então acho que era só isso que eu queria falar sobre, tipo assim, o novo mascote do canal. Então eu tava querendo falar também que o nome do canal, que é agora... Pera aí, deixa eu só lembrar aqui como que era. Acho que é Shirokuma. Acho que era assim que é o nome do canal. Então tá, o nome do canal virou Shirokuma, se eu não estiver errado. Em que esse é o nome urso polar em japonês. Que, tipo, eu achei Snow Bear, tipo, um pouco assim, já que eu achei Snow Bear um pouco legal. Mas tipo, eu gostei mais da palavra em japonês. Então decidi colocar a palavra em japonês, porque eu sempre paro todo para um bloco, mas tá. Porque aqui eu vi que a palavra em japonês, tipo, Shirokuma, eu achei assim um pouco achei legal. Mas se eu tipo assim, achasse que Snow Bear era mais... Peraí, urso polar, Snow... que você acha? Não, Snow Bear... Não, Snow é neve, né? Snow é neve. Urso, acho que não é Snow Bear não, né? Urso polar em inglês acho que é Snow Bear não, né? Acho que não. Aqui. Deixa eu só trocar aqui, porque... Não vou precisar trocar, não. Esqueci dos... Eu coloquei os vidros naquela dele, não. Coloco os vidros. E que vai ser 3 vídeos por fim. Peraí. 6, 7, 8, 9 casas. Vai ser 9 casas. E depois eu penso se eu vou colocar... Se eu vou colocar algumas casas específicas. Eu vou ver se eu coloco. Então... eu também queria falar. Então, foi só isso do novo mascote do canal. Então agora que é um urso. As casas tá tudo virado pro meu lado. Peraí, quero colocar uma bem longe. Então... vou colocar uma bem aqui na frente, ó. Acho que o vizinho daqui vai ser um amante de... Gente, olha, eu não sei se eu expliquei no último vídeo, em que as tartarugas,
Eu acho que foram elas. Acho que elas mataram os peixes tudinho. Só deixou os axolotes. As tartarugas acho que mataram os peixes tudinho pra comer. Só deixaram os axolotes. Triste, né? Então tá. E agora eu vou explicar um pouco mais do mascote do canal. Do antigo. Tá aqui, do novo eu já expliquei. O antigo, ele era um peixe. Sim, ele era um peixe. E também, acho que eu também vou explicar como eu já fui pro o de agora e pro antigo. Acho que eu vou explicar para o primeiro de todos, que foi pensado para o mascote. Foram, até agora, dos que vocês já viram, foram 2. Mas não, já teve mais 2 opções descartadas. Que eu expliquei no vídeo anterior de Minecraft. Em que a ideia dele, do peixe, vou falar do peixe. Em que o peixe, ele teria poder, em que ele foi um experimento. Que eu até agora... Ele foi um experimento que ele foi um experimento para tentar criar a luz do sol. Ele foi um experimento para tentar criar a luz do sol. Então, meio que ele fosse um peixe que seria tipo como um sol. Ele seria um sol. Só que, como ele mora na água, ele não seria tão quente. Levanta. Aí agora... Em que o peixe, ele só ficaria humano enquanto ele saísse da água, assim. Foi inspirado um pouquinho também do filme Luca. Sim, foi inspirado no filme Luca. E também ele... Pera aí que eu tô parando muito, porque eu fico, tipo assim, tentando lembrar, porque já faz muito tempo. Foi antes do vídeo anterior de Minecraft. Então tá, esse peixe, ele, como eu já expliquei, só que ele era pra ser, tipo assim, uma representação do sol. Só que não foi, porque ele acabou, tipo assim, criando consciência e ele não obedecia mais nenhum cientista, nem o dono do lugar. E ele acabou fugindo. Só que outros experimentos também estavam tendo. Que foi uma águia com poder do vento e um urso pardo com poder da lua. Foi esses. Aí eu pensei direito e achei essa história assim que eu criei bem legal. Só que até hoje nunca criei, tipo assim, como se fosse... Até hoje nunca criei... Coloquei tudo? Coloquei. Nunca pensei assim em outra história. E eu achei assim que a construção dessa casa aqui foi muito rápida. Então eu construí outra. Depois eu construí de novo. Só pra explicar aqui pra vocês, né? Então, eu tava... Ah, eu também preciso de iluminação. Mas aqui no próximo vídeo de Minecraft, se eu descobrir o que é que não... Pera aí, eu acho que a luz azul vai ficar mais legal. Então, se eu descobrir como eu consegui... É que aqui deu um probleminha na gravação. Que assim, que ele... Toda vez que o celular, ele entrava no jogo Bear, a gravação parava. Se eu descobrir como eu consegui gravar de novo o jogo Bear, eu acho que acho que o próximo vídeo vai ser do jogo Bear. Se não for, vai ser de Minecraft. Ou vai ser de outra coisa também. Mas agora eu vou explicar um pouquinho do antigo mascote. Pera aí. De todos que vocês até hoje não viram, já que no começo do canal, sim, ele tava com a foto. Só que eu nunca deixei o canal público, já que eu tinha que preparar algumas coisas, tipo, desenhar a foto do canal. Então, eu vou explicar aqui sobre um antigo mascote, que é o mascote Lula, que eu acho que eu falei sobre ele. Em que esse mascote, ele seria um garoto Lula que ele receberia, que ele tinha que ser mais forte. Em que as Lulas de antigamente, elas tinham grande força quando elas eram maiores. Então, quando as Lulas grandes, elas têm força
Sim, elas têm muita força. E que o garoto seria feito para um experimento para conseguir ter esse poder. Tipo, colocar o DNA de Nilula nele. Aí ele recebeu vários poderes. Tipo, ele conseguia controlar o cabelo dele como se fosse tentáculos. Em que o cabelo dele seria igual ao do Tokito de Demon Slayer. Seria igual ao do Tokito. Só que é igual ao do Tokito. Só que em vez do cabelo dele ser todo grande e longo, o cabelo dele seria tipo assim, um pouco menor nas pontas e quatro mechas grandes usadas como tentáculos. E essas 4 mechas ele conseguiria controlar normalmente, já que ele foi treinado para isso. E agora que também ele também teria os 2 amigos Urso e Gavião, sim. Só que nesse tempo eu não tinha pensado em nenhuma história para ele quando eu desenhei esse personagem, e que eu acho que eu também vou postar alguns desenhos dele que eu fiz. Então, aí o personagem que agora o primeiro sim de todos é o personagem Axolote. Axolote, ele foi o primeiro animal pensado a ser o principal do canal. Ele foi o primeiro. E que ele foi o meu animal aquático favorito por causa que eu vi como eles nadavam bem e eu nado muito bem. Então eu decidi colocar esse animal. Só que como eu vi que tinha vários ossos de axolote, assim, eu vou falar aqui se não tiver problema, que se chama Aqualum. Aqualum, acho que é Aqualumus, né? Acho que é Aqualumus. E eles são animais aquáticos que são parecidos com pessoas. Eu não sei se é assim que fala, mas que eu vi que a principal do canal era uma axolote rosa. E que eu achei. E aí também existe outro que também é um axolote roxo, que ele grava vídeos sobre Minecraft. É que eu não lembrei do nome dele. Só que eu vi vários, só que eu não lembro o nome. Eu vou falar só de 2 aqui. Eu vi vários mesmos. E que eu achei? Eu só vou ser uma cópia. Eu vou ser uma cópia deles. E eu decidi mudar. E decidi pôr uma lula. Só que depois mudei pra um peixe. E que que eu não expliquei sobre o personagem Lula, que eu acho que eu expliquei tanto sobre a história dele, que eu não expliquei aqui. Em que ele de tanto treinar, ele tinha ganhado Peraí, qual que é o nome? Esqueci, acho que... Esqueci qual que é o nome. Qual que é o nome da arma do Aquaman? Esqueci. Não, da Aquaman não. É do... Qual que é o nome? Um tridente, o tridente. Em que ele teria um tridente. E que esse tridente, ele teria poderes de raios. De raio não. Ele teria poderes de tinta, já que o próprio personagem ele também tem poderes de tinta. E o personagem axolote, ele teria um cetro com um axolote vivo, em que esse axolote ficava lá na ponta do cajado dele, e que ele recebia ele era como animal de estimação dele. E eu acho que, como já terminei aqui, eu fiz 4 casas nesse vídeo, que era só pra fazer 3. Era só fazer 3 e eu fiz 4. Foi a casa que eu queria explicar um pouco mais, né? Sobre os personagens que eu pensei. Aí que esse personagem, ele teria um axolote. Peraí, que eu quero consertar isso daqui, ó. Eu vi aqui e tá muito estranho isso daqui, ó, não tá? Esse vão aqui do banco. Achei muito estranho esse vão aqui do banco. Então tá. Então, em que esse personagem, ele teria um tridente. Tridente não, é um cetro que teria um axolote vivo. Mas que na ponta do cetro teria uma esfera com as barbatanas de axolote, não de vivos. Tipo, já que seria uma esfera de aço com barbatanas de axolote de aço,
ela funcionaria como? Ela funcionaria como... Sai aqui. Como uma espada ou uma bola de aço. Em que o personagem, ele apertava um botão em que saíam uma corrente. Falei duas sem querer. Em que saía uma corrente. Então, tá, acho que em que saiu corrente que ele cortava assim. Mas tá, acho que o vídeo foi esse. E tchau. Tchau, o vídeo foi esse. Tchau, não se esqueça de inscrever. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, Ursos Brancos.